momento onde nós iremos refletir no que eu digo do maior acontecimento da Terra, do maior acontecimento do universo, que foi um dia um homem vir a este mundo nascer, Jesus, cresceu, se desenvolveu, teve o seu ministério, a sua ação aqui nesse mundo, e um dia ele morreu. Morreu, foi crucificado e depois ressuscitou. Tirando a história de Jesus e essa história que você assistiu no vídeo, eu não sei se você já presenciou alguém sendo alguém ressuscitado, alguém que ressuscitou. Eu não sei se você já presenciou isso. Eu, particularmente, não tive ainda essa imagem de ver alguém que estava morto e levantar de um caixão, ou seja, e acordar. Mas, obviamente, que na Bíblia, esses dois relatos, esses que eu mencionei agora, de Jesus e de Lázaro, foram reais, porque está escrito no livro da Bíblia, e são marcantes. Eu queria tirar algumas lições importantes dessa história que nós observamos nesse vídeo. E é uma história que traz para nós profundas reflexões para as nossas vidas mesmo, para as nossas situações, para as nossas dificuldades, para os nossos dias, de algo que parece ser impossível, situações extremas, problemas que nós vivenciamos, e como superar tudo isso. E na convivência, nas perguntas que nós fizemos, eu até gostaria de repetir aqui em alta voz, até para quem está nos assistindo, que não teve essa oportunidade, uma situação difícil que você passou na sua vida. Algo muito tenso, ou como no grupo foi falado, algo muito punk, né? Vamos pensar um pouco. E como essa situação, ela afetou a sua vida espiritual? Ela afetou a sua vida de forma geral? E quais são dúvidas espirituais que você luta diariamente? E por último, a pergunta foi: em que área da caminhada espiritual você precisa ser mais paciente e mais perseverante? Dentro dessas perguntas, eu queria elaborar um pouco o tema dessa tarde. E analisando a nossa vida, observando e olhando para esse relato, um relato difícil, de alguém que morre, e aí você olha o pano de fundo, e nós vamos observar esse pano, as pessoas que estavam envolvidas nessa história, e como elas reagiram a essa má notícia de alguém que morreu. E como você reage às más notícias? Como você reage às situações adversas, inúmeras situações adversas da sua vida? É o tema dessa próxima minissérie, e confesso a vocês que eu sou apaixonado por essas histórias bíblicas, por esses temas relacionado à Semana da Páscoa, toda essa festa que nós aí observamos. Eu queria já que você, olhando aí para o seu guia, observasse esses versos que estão colocados aí. Eu gostaria de ler e nós vamos aí trabalhar um pouco dentro desses versos e dentro dessa história toda. Dá uma olhadinha então, vai ser projetado o texto. Você tem no seu guia, mas o telão, se não me engano, nós temos aí. É o primeiro texto de João 11, o verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E mais adiante, no verso 1, voltando no verso 1 e o verso 3, para você entender um pouco o contexto dessa afirmação, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber essa notícia, no verso 4 do mesmo livro, capítulo 11 de João, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu quero
reparar na primeira afirmação que Jesus fez, eu sou a ressurreição. Dentro desse livro de João, existem 7 declarações do eu sou. Um exemplo da primeira declaração foi essa de eu sou a ressurreição. Outras declarações como eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 7 declarações. É o retrato, é o desenho, é a foto que Jesus quer passar, desse ser Jesus, de quem ele era ou de quem ele é. E essa primeira declaração, eu sou a ressurreição, tem várias implicações, como eu falei no começo, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida no dia a dia. E eu queria trabalhar essas implicações, queria trabalhar esse retrato de quem é esse Jesus que autossenomina a ressurreição e a vida. E quando ele disse isso, muitas pessoas não entenderam exatamente, até hoje, muitas pessoas não entendem o que Jesus quis dizer com isso. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E eu quero olhar aqui nessa afirmação 3 maneiras diferentes de como nós, de como eu e de como você consegue ampliar um pouco e entender de como nós morremos e nós precisamos ser ressuscitados, sermos ressuscitados. Ressurreição é um ato de uma pessoa, de alguém que morre, de um ser que morre e depois volta à vida. Agora, aplicando para as nossas vidas, como nós morremos diariamente. E nós precisamos desesperadamente dessa afirmação de Jesus, dizendo, eu sou a ressurreição. E mais à frente ele diz, ainda que você morra, você viverá. Então, vamos entrar aqui no nosso guia. E, na verdade, nessa história, ela é uma história que ilustra bem, são 3 personagens, Marta, Maria e Tomé. Esses 3 personagens eu quero destacar nessa tarde. E qual foi a reação deles diante dessa situação? Marta e Maria eram 2 irmãs. Talvez você já ouviu a história dessas mulheres anteriormente, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Eram 2 mulheres, 2 irmãs bem comprometidas. Em uma outra ocasião, a Marta convidou Jesus para vir à casa delas, de Marta e Maria. E essa Maria foi aquela mulher, no relato bíblico, que enxugou os pés de Jesus, colocou perfume nos pés de Jesus, com seu cabelo, enxugou o pé de Jesus. Então, esse é o contexto. E Tomé é um homem que você vai conhecer daqui a pouco, mas era aquele camarada cheio de dúvidas. Era aquele camarada que não tinha muita fé. Então, esses são os 3 personagens. Aí tem Jesus, daqui a pouco a gente vai destacar. Mas o primeiro personagem que eu queria destacar é esse, Tomé. E no capítulo 11, nesse mesmo livro de João, no verso 16, tem um texto aqui para nós acompanharmos. Você tem uma caneta e você vai escrever a primeira morte que nós encontramos antes da morte de Lázaro, ou seja, já durante a morte de Lázaro, antes da ressurreição de Lázaro. Primeira morte que nós encontramos, e no caso esse foi Tomé, foi morto em sua dúvida. Você pode escrever a palavra dúvida nesse espaço. E o verso 16 mesmo diz, então Tomé, chamado Dídimo, que é uma palavra para gêmeo, e até uma curiosidade, Tomé diz que era muito parecido com Jesus, por isso que há esse destaque, gêmeo. Disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Essa era a posição, esse era o pensamento de Tomé. Olhando para aquela situação, olhando para essa história, Tomé disse, olha, não tem outro jeito, nós vamos morrer com ele. Ou seja, Tomé estava duvidando do que Jesus poderia fazer. E às vezes a gente age da mesma forma. Alguns
de nós podemos nos relacionar com Tomé e estarmos mortos em nossas dúvidas, não entendendo que Deus pode fazer coisas extraordinárias. E a reação de Tomé, quando soube que Lázaro morreu, era entender, poxa, nós também vamos morrer. Então, ele mesmo disse para o restante dos discípulos, quando Jesus se aproximou, Jesus falou o seguinte, amigos, da mesma forma que Lázaro morreu, nós também vamos morrer. Quantos de nós, e aqui eu coloquei aqui uma relação, temos essas dúvidas nas nossas vidas e não entendendo que Deus pode operar um milagre como operou na vida de Lázaro, mas adiante nós vamos entender. Somos cercados de dúvidas, cercados de perguntas, quando a situação, quando a má notícia aparece, nós duvidamos. Duvidamos do poder de Deus. Aí eu coloquei 2 pontos. Nós duvidamos quando as nossas orações não são respondidas. Quando nós oramos e as respostas, elas não vêm. Dúvidas. Nós somos destruídos, nós somos mortos pelas nossas dúvidas. E também ele foi conhecido ao longo da história como um homem que tinha pouca fé. Numa certa ocasião, Jesus se apresentou aos seus discípulos quando ele ressuscitou. Tomé não estava junto. E os discípulos falaram, Jesus apareceu. Tomé falando, eu só vou acreditar se eu ver com meus olhos. Se eu puder tocar em Jesus. Ou seja, Tomé era uma pessoa que tinha muitas dúvidas. E talvez nessa tarde eu possa estar falando para alguém que tem dúvidas. E que a dúvida mata e a dúvida começa a atrapalhar no desenvolvimento espiritual. Primeiro ponto, muitas vezes nós oramos, as respostas não vêm. E essa outra afirmação embaixo, essa pergunta, se Deus é bom, por que as coisas ruins acontecem? Poxa, mas Deus é tão bom. Na história nós vamos conhecer, Jesus era muito amigo, muito chegado de Lázaro. Como é que Lázaro morreu, sendo que Jesus poderia fazer tantas coisas? Jesus fez tantas coisas, multiplicou pães, multiplicou peixes, curou enfermos, deu vista aos cegos, e agora o seu melhor amigo, ou o seu amigo, morre. E aí vem essa coisa na nossa cabeça, se Deus é tão bom, por que as coisas ruins acontecem? Isso traz em nossos corações dúvidas. Nós somos atordoados, nós somos atacados por essas dúvidas. Isso atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual, isso atrapalha a nossa vida. Segundo ponto importante, e aí você tem no seu guia também, um outro tipo de morte que nós passamos, nós enfrentamos, que é a morte em nossa situação. Deixa eu pegar aqui o meu guia. Pode passar o nosso desânimo. E aqui eu vejo um relato na Bíblia de uma pessoa que ficou desanimada. E essa pessoa foi aquela pessoa que eu contei antes, Maria. Maria, antes, quando ela recebeu Jesus, ela que ficou aos pés de Jesus. Agora, nesse relato, aparece uma pessoa desanimada. E você vai ver o verso adiante, o verso 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Não é assim, às vezes, que acontece em nossas vidas? Quando a notícia ruim chega, quando a má notícia, quando a situação adversa acontece, a primeira coisa que ocorre, desânimo. E nós ficamos na nossa caverna, nós ficamos na nossa gruta, nós ficamos no nosso espaço e não temos coragem para nada. Essa morte, ela vem. Esse tipo de morte. Morto pelo nosso desânimo. E aqui é um contraste de Marta e Maria. Maria em casa, desanimada, sentada, não quis ver o que Jesus poderia fazer, o que Jesus poderia dizer.
Pelo contrário, a sua irmã foi. Marta foi. E aqui eu coloquei alguns pontos importantes dentro dessa questão do nosso desânimo. Vamos ver essa situação aparecer na sua vida. Uma das coisas importantes, não alimente atitudes que produzam desânimo. E Marta na sua casa, no seu local, e é uma das piores situações para isso, e você vê isso mais adiante, que é essa questão de ficar isolado. Essa é uma atitude que causa mais desânimo ainda, rejeitando a sensação de morte. E um outro ponto importante, o que você dá, frequentemente, é o que você recebe. O desânimo, ele é contagioso. Esses dias eu vi no jornal da questão da ansiedade, né? Mas o desânimo também, ele é igual um vírus, ele passa. E se a pessoa está do seu lado desanimada, você acaba ficando desanimada com ela. Se a pessoa está feliz, você fica feliz com ela. Então é melhor a gente ficar feliz. Mas nessa má notícia, a reação de Maria foi o desânimo. A reação de Tomé foi a dúvida. Notem bem a situação onde Lázaro morreu, estava morto, e a reação deles com relação a essa notícia. E no nosso dia a dia, quais têm sido as nossas reações com certas notícias, com certas dificuldades? Talvez no seu relacionamento, no seu casamento, com relação aos seus filhos, à educação dos seus filhos. Você se sente desanimado com isso? Sente alguma dúvida? Será que Deus realmente ele pode fazer alguma coisa, pode intervir nessa situação? Mas há um terceiro ponto, eu queria trabalhar um pouco mais nesse ponto, que é o atraso. Morto em seu atraso. É um outro ponto que vai ser passado, você pode marcar no seu espaço, na sua vida. Quantas vezes você considerou que Deus se atrasou com uma resposta? Nossa, mas Deus está demorando demais para responder. É o próximo ponto, viu, Eduardo? Deus está demorando demais para responder. E aqui eu vejo o relato agora da terceira pessoa, Marta. Enquanto Maria estava desanimada, Tomé estava com dúvida, Marta reagiu dessa forma, dizendo, Senhor, o Senhor chegou tarde demais. Porque haviam enviado notícia. E Jesus demorou alguns dias para poder resolver aquela situação. E na cabeça de Marta, não, Jesus se atrasou. E no verso 17 e o verso 21, que está, pode passar o próximo, só o pessoal já anotou já, Eduardo? Atraso, só o próximo texto. E aí no verso 17 e 21, ao chegar Jesus, verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Note esses 4 dias, depois você circula aí no seu papel. E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Jesus, você chegou atrasado. Deus, você atrasou na minha vida. Se eu tivesse aqui antes, a partir do momento que eu comecei a orar, as coisas teriam sido diferentes. E não é assim que às vezes nós reagimos com Deus? Achando que Deus está atrasado, que o relógio de Deus parou. Interessante de pensar nessa reação de Marta. Eu coloquei aqui um pensamento até na sua folha aí. Esperar faz parte da vida. E é uma das ferramentas de Deus para o desenvolvimento das pessoas. E aí foi que na pergunta da convivência, né? A paciência, a perseverança. Enquanto alguns estão mortos em suas dúvidas, outros mortos em seu desânimo, outros estão mortos, achando que Deus se atrasa. Eu quero fazer aqui uma afirmação, que está na sua folha também. Um atraso, na nossa ótica humana, não é a negação de Deus.
não é dizer a Deus, se esqueceu de mim. Deus me abandonou, Deus me deixou. Nessa história, Lázaro, ele era uma pessoa muito próxima de Jesus. Tanto é que no relato bíblico mais à frente, você vai ter a oportunidade de ler na sua casa, dar uma olhadinha no capítulo 11 todo, você vai ver que Jesus, quando ele se encontra com Marta, com Maria, e ele ouve essa notícia assim da boca delas, ele chora, se entristece. Lázaro é muito próximo, Maria e Marta também eram muito próximas de Jesus. E Jesus tinha um carinho muito especial por elas. É por isso que na cabeça de Marta, na cabeça de Maria, elas não conseguiam conceber a ideia de que Jesus se atrasou. E Jesus não deu nem bola para elas. Eu trouxe um texto, que é um texto fora do texto de João, que é um texto de Abacuque, do profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, vai ser projetado, no capítulo 2, verso 3. E olha só o que Deus fala para o profeta. O profeta estava muito desanimado, muito angustiado, muito assim, inquieto, porque ele queria ouvir a resposta, ele queria ouvir a reação de Deus. E olha só o que Deus diz para Abacuque. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. E aí, se você puder sublinhar aí, puder dar uma circulada, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Em outras palavras, o que estiver acontecendo na sua vida, espere, confie, aguarde. No tempo certo, as coisas irão se cumprir. E nesse relato de Abacuque, é semelhante ao relato de Lázaro. Os três personagens, Tomé, Maria e Marta, estavam ansiosos, estavam preocupados, querendo saber o que ia acontecer. Só que as coisas não aconteciam no tempo deles. A dúvida apareceu, o desânimo não apareceu, e a preocupação pelo tempo apareceu, o atraso. Será que o relógio de Deus não estava exato no mesmo momento deles? Eu queria trabalhar aqui alguns aspectos mais profundos, alguns aspectos espirituais nesse relato. Primeiro ponto para nós entendermos, a ressurreição. Você tem um espaço na sua folha, se puder preencher. Ela não é um evento. A ressurreição não é um evento. A ressurreição é uma pessoa. Não existe espaço para morte. Quando a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, ela aparece na sua vida. E é isso que a Páscoa, é isso que essa mensagem do próximo final de semana tem a nos dizer, tem a nos ensinar. Não existe espaço para morte quando Deus se manifesta, quando Jesus se manifesta. Não existe espaço para dúvida. Não existe espaço para o desânimo. Não existe espaço para o questionamento do tempo da sua oração, das suas inquietações. Por isso, a ressurreição não é um evento. A ressurreição é uma pessoa. E eu gostaria que você saísse daqui entendendo isso. E no capítulo 11 do mesmo texto de João 11, o verso 43 e o verso 44, olha só o que Jesus, a manifestação agora divina, realiza. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Eu fico perguntando, por que Jesus gritou ali, né? Não sei, mas não tem resposta. Obviamente, os mortos não ouviram, isso é uma conjectura. Mas Jesus clamou em alta voz, obviamente, para as pessoas ouvirem: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto com lençol. E então lhes ordenou Jesus: vá lá, desatai-o e deixam ir. Mais uma vez,
será que nós estamos mortos nesses 3 aspectos que eu mencionei? E aí nessa tarde Jesus ele dá um grito e diz: olha, João, sai para fora. Maria, sai para fora. Mas existe uma pedra nesse túmulo, nessa gruta, e essa pedra precisou ser removida. E talvez exista uma pedra, exista um obstáculo para que você realmente possa acreditar nisso. E que os mortos podem ressuscitar. Os mortos espirituais, os mortos emocionais, os mortos nas dúvidas, os mortos nos desânimos, os mortos na falta de crença, de entender o tempo de Deus. E essa pedra atrapalha tanto e faz com que você seja enfraquecido espiritualmente. Quando Jesus faz essa declaração, eu sou a ressurreição e a vida, ele vai muito mais além da morte física. Porque nós compreendemos na Bíblia, e mais adiante nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, o que nós chamamos de uma perspectiva de uma vida eterna. Que a nossa vida ela não se limita apenas nos 70 ou 80 anos que nós podemos viver aqui nessa terra. Então Jesus ele faz essa declaração, eu sou a ressurreição, a vida, obviamente já pensando nessa perspectiva eterna, mas também pensando na perspectiva nossa terrena. Porque muitas pessoas são como mortos-vivos. Estão andando, se arrastando, sobrevivendo, mas não estão de fato vivendo aquilo que Deus quer que essas pessoas vivam. É por isso que Jesus faz essa primeira declaração, eu sou a ressurreição e a vida. E o verso 25, que é o último texto, destaca muito bem isso. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E notem que Lázaro ele estava doente, enfermo, mas ele estava morto. E o seu corpo já fedia, vou usar bem esse termo, cheirava mal. E pode ser que a sua vida hoje você esteja cheirando mal, no sentido de estar tão morto. E notem uma coisa interessante, que 3 dias no relato bíblico era o tempo máximo para que alguma coisa acontecesse. Era a crença daquela época. E Jesus fez questão de aparecer no 4º dia apenas, para dar certeza para aquelas pessoas o que Jesus pode fazer é extraordinário. Jesus ele pode fazer o impossível. Por isso, dessa primeira afirmação, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deixa eu falar um pouco com você. Será que o seu casamento passa por esse processo de morte? No seu trabalho, aquela promoção, aquela situação difícil, até mesmo o desemprego, faz com que você morra nas suas dúvidas, fique em um beco sem saída. Jesus diz, eu sou a ressurreição. Jesus pode levantar, Jesus pode te ressuscitar, a sua vida pode ter alegria de novo. E é o que Jesus, nesse relato, nessa história, tem a nos ensinar. Não se isole, não fique desanimado, não fique duvidando, questionando. E quando eu fiz a pergunta da convivência, qual situação extrema na sua vida que você já vivenciou? Que fez ou faz com que você duvide de Deus? Eu contei uma história no grupo, vou repetir essa história. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, e quando você vai para um outro país, você acha que sabe falar tudo de inglês. Eu cheguei lá achando que sabia falar bem inglês. Fui cuidar de pessoas idosas,
E o meu primeiro senhor, eu fiz como cuidador, Richard, ele tinha tumor no cérebro. E ali nas minhas limitações, cuidando dele, achando que eles me entendiam e eu achando que eu entendia eles na questão da língua, ele veio a falecer. E na sua morte, eu fui ao serviço fúnebre, ao enterro. Eu entendi, não sei como eu entendi, que o rapaz, o irmão dele, havia dito: olha, você pode ir para minha casa e ficar na minha casa. Eu fui super alegre, super feliz, estava sendo acolhido por uma família americana. Isso foi o que eu entendi. No outro dia, vai lá eu, com as minhas coisinhas, com a minha mochila, tinha o endereço no cartão dele, e fui na casa. A casa estava vazia, estava tudo fechado. E lá fui eu entrando na casa, batendo palma, gritando, ninguém respondia. Eu falava: será que é? Aí lembrei daquele filme Esqueceram de Mim, não é possível. Entrei na casa, não entrei na casa, eu forcei a porta de fato não abriu. Falei: bom, acho que eles esqueceram de fato, eu vou dormir na garagem. E ali fiquei, na garagem. Só que nisso, obviamente, todas as casas lá tem o sistema de alarme. Você botou a mão na porta, já começa a tocar o alarme. Só que é um alarme silencioso. E os vizinhos, obviamente, viram ali um movimento estranho, luzes acesas e tal, da garagem. E passou ali 1 hora, 2 horas, foi mais ou menos esse tempo. Quando eu percebi já luzes, as sirenes dos veículos de polícia, os policiais ali, vários carros, quase uma dezena de carros. E os policiais entraram, invadiram a casa lá, com armas e tudo, aquela coisa toda de filme que você vê de Hollywood, aquilo é realmente fato. E bateu um desespero. Eu falei: o que está acontecendo aqui? E os americanos falando, sai para fora, nós estamos... Um pouco eu entendi, né? Abri um pouquinho a porta, estava lá aquele batalhão com um monte de arma em cima de mim. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu aprontei? O que eu fiz? Aí fui batendo aquele desespero, aquela angústia, aquela situação difícil. Falei: nossa, eu saí do Brasil, vim para cá, para me aventurar aqui nos Estados Unidos, agora eu estou indo preso aqui, o que vai acontecer comigo? Então, quando eu botei o pé para fora, aquela luz em cima de mim, o policial me chamou, já tinha um tradutor, um hispano, né? Eles andam com um hispano e um americano, falando meio portunhol. Eu só tive chance de fazer uma ligação, liguei para uma amiga minha, essa amiga foi lá me acudir, me atender. Falou: cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, eu entendi que o fulano de tal mandou para que eu viesse aqui para casa. Eu falei: não, acho que não é essa a história, porque senão não estaria esse monte de policial aqui. E essa pessoa ligou para esse americano, para esse homem, e falou: não, esse rapaz está louco. Eu nunca disse isso para ele. Olha, imagina o desespero, a tensão, a aflição. Eu sei que, resumindo a história, essa mulher conversou com esse americano, deram ali um jeito e me deixaram sair daquela situação. Mas eu comecei a perguntar para Deus o porquê disso. Bateu aquela dúvida, bateu aquele desânimo, a situação tão tensa, tão extrema, que de fato abalou a minha vida naquela circunstância, naquele momento. Eu vou ter uma pequena história, mas talvez você tenha uma história, ou está passando por uma história, com verdadeira tensão na sua vida. E o que Jesus quis dizer nesse texto, ou está falando nesse texto, nessa história da ressurreição de Lázaro, é isso. Eu posso te ressuscitar. E foi o que Jesus fez na minha vida naquela ocasião. Poucos dias depois eu entendi. Era entender que realmente a mão de Deus, apesar daquela situação diversa, que eu de fato poderia ter sido preso mesmo, por invadir uma propriedade lá e dar um processo terrível. Mas Deus me ensinou que a sua mão estava estendida sobre mim. E da mesma forma, como na vida de Lázaro, a mão de Deus estava protegendo ele. E fez com que ele ressuscitasse e acordasse daquele sono. E a mesma coisa que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer nos ressuscitar. Ele quer te levantar. Ele quer te despertar. Não duvide. Não desanime. E nem fique pensando: Deus está atrasado. Jamais. Deus não se atrasa. Eu queria encerrar, antes de orar,
com uma canção, e essa canção vai nos acompanhar. Vou pedir para a equipe aqui já se aproximar. E essa canção tem tudo a ver dizendo dessa história: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você conhece essa canção? É uma canção muito conhecida aqui do encontro. Eu gostaria que você cantasse e declarasse isso na sua vida, dizendo: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Será que você poderia fazer isso, cantando isso, reafirmando isso na sua vida? Eu gostaria que você fizesse isso ao som dos nossos instrumentos e que você pudesse participar desse momento, louvando, cantando, abrindo a sua boca. Cante junto. Essa canção tem todas as falas do Eu Sou de Jesus. Jesus é a verdade, o caminho é a verdade e a vida. Ainda que você morra, você viverá. Cante comigo. Cante junto. Estava no começo, Ele é Deus, por sua palavra todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado. A cruz, Ele é o caminho, cante junto, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado. A cruz, Ele é o caminho, verdade, a vida e a salvação. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Venha o teu reino, venha teu reino, venha teu reino a nós. Seja teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Venha o teu reino, venha o teu
caminho, verdade, a vida e a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Ele é o caminho, verdade, a vida e a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Esse é o Jesus que é a ressurreição e é a vida. Ele nessa tarde, Ele quer nos dar essa certeza que Ele pode e vai também nos ressuscitar. Talvez você esteja no terceiro ou no quarto dia. Talvez a situação não seja a melhor situação, mas Jesus Ele pode reverter esse quadro. E é isso que Ele quer fazer. E essa é a mensagem da Páscoa para nós. Cristo Ele morreu numa sexta-feira. E talvez você esteja vivendo a sexta-feira da sua vida. Mas há um domingo, e foi o dia que Ele ressuscitou. É nessa simbologia desse domingo que Jesus quer nascer no seu coração, te ressuscitando, te dando vida. E como Ele mesmo disse, vida em abundância. Queria orar por você. Queria orar pela sua vida, para que você definitivamente seja ressuscitado. Ressuscitado das suas dúvidas, do seu desânimo, dessa questão de pensar que Deus está atrasado na resposta. Feche seus olhos e fale um pouco com Deus. A sós com o Senhor. Querido Deus, pode ser que alguém aqui que esteja morto em sua fé, na crença que o Senhor pode realizar um milagre que possa mudar a história, assim como o Senhor mudou a história de Lázaro. Pode ser que alguém aqui esteja desanimado espiritualmente, assim como Maria, que ficou em casa não querendo enfrentar a situação. Pode ser alguém como Marta, que questione, dizendo que o Senhor chegou atrasado, que o Senhor não responde às orações, que é tarde demais. Mas não é essa a história que Jesus quis transmitir quando Ele ressuscitou Lázaro. Ele disse que Ele era, ou Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E é nessa promessa que nós, nessa tarde, nós nos apegamos. De um Deus que é vivo, de um Deus que é um Deus presente, um Deus Emanuel, um Deus conosco. É um Deus que se importa com todos os detalhes da nossa vida. Seja a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, os nossos relacionamentos, a nossa família, e acima de tudo, a nossa vida espiritual e a nossa vida física. Por favor, Deus, nos dá a certeza que o Senhor é presente. Nos dê a certeza, Senhor, que o Senhor jamais nos abandona. Ainda que demore um pouco a resposta para vir, mas nós temos a certeza que o Senhor nos ouve. Abençoe essa comunidade. Abençoe essa pessoa que está nos assistindo lá de longe. Você sabe onde ela está agora, a situação que ela está vivendo agora. Que o seu santo bom Espírito possa impactar a vida dessa pessoa. E perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros.
É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, e você possa ter uma semana abençoada, uma semana feliz na presença de Deus. E hoje eu vou estar saindo mais rápido, eu vou estar indo, estou viajando agora para Curitiba, mas eu quero desejar a você uma feliz Páscoa. No próximo sábado nós estaremos aqui de novo, mas se você não vier, por questão de viagem, que você possa levar essa mensagem no seu coração de um Cristo que vive e reina para sempre. Já está sendo preparado o coffee break, você pode subir, pode passar ali um momento para você conversar, conhecer as pessoas, e fica aqui o nosso abraço, uma feliz semana a cada um de nós.